Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Hugo Alves Okazaki e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à temática de processamento de informações. Nós vamos trabalhar com essa teoria ou abordagem de processamento de informação para tentar responder aquela pergunta central que nós fizemos no nosso vídeo anterior, que é como nós controlamos o movimento humano. Então nós já vimos alguns conceitos, expliquei a lógica de um controle mais centralizado, trabalhei com a teoria de controle de circuito aberto e circuito fechado de Adams. Também apresentei um fluxograma para que a gente possa entender a lógica do processamento de informação, então os estágios que acontecem, nível pré-atencional, atencional, subatencional, os circuitos maiores de feedback que passam por um nível atencional, o circuito mais rápido que não passa por um nível atencional. E na sequência nós entendemos o conceito de programa motor apresentado por Keeley e foram apresentados então 5 problemas relacionados a esse primeiro conceito de programa motor, que é a questão da complexidade, capacidade de memória, variabilidade condicionada ao contexto, aprendizagem e preferência lateral. A partir de agora, a gente vai tentar solucionar esses problemas e dar seguimento no entendimento, ver alguns artigos que dão subsídios para essa lógica proposta na sequência de programa motor. Então, em virtude dessas limitações apresentadas no programa motor, aqueles 5 probleminhas que estavam no slide anterior, aparece um cara que é sensacional, sou fã de carteirinha dele, que é o professor Richard Schmidt. O Schmidt ele faz uma proposta em 1975 que é chamada de teoria do esquema, teoria do programa motor generalizado. Então o que ele faz? Ele pega aquele conceito, a ideia principal que ele nos traz de programa motor, mas ele adapta, ele readequa um pouquinho esse conceito para que ele possa tentar superar aqueles problemas anteriores. Então, ao invés de a gente pensar numa estrutura que ela é fixa, rígida, que vai armazenar todos os comandos responsáveis pela organização do movimento, o que o Schmidt faz é algo mais abstrato, mais genérico, por isso esse nome de programa motor generalizado. Então, vamos ao conceito, vamos entender o que é isso. Então, programa motor generalizado é uma estrutura abstrata na memória que é preparada previamente ao movimento, a qual é responsável pela geração de uma determinada classe de movimentos. Então repare que ela ainda é uma estrutura armazenada na memória, então a gente está falando ainda no armazenamento central, mas diferente da anterior, que eram comandos específicos que eram enviados para os músculos, agora eu penso em uma estrutura abstrata. Então eu penso, na verdade, numa ideia de movimento, eu penso, na verdade, num padrão de movimento que eu estou idealizando em realizar, que é preparado previamente ao movimento, ou seja, eu preciso ter uma representação, é algo que é estabelecido antes da realização do movimento. Eu estabeleço meu plano de ação antes da sua realização, a qual é responsável pela geração de uma determinada classe de movimentos. Essa foi a grande sacada do Schmidt. Ele não estabelece que para cada ação que eu vá realizar, cada movimento eu tenho um programa motor. Se assim fosse, pense na possibilidade do repertório motor do ser humano. É muito grande, é infinito, a gente não consegue contar. Teoricamente, para cada variação, eu precisaria ter um programa motor novo. Aqui já não. Schmidt ele trabalha numa lógica de que cada classe de ação eu vou precisar ter um programa motor. Então pense lá, por exemplo, num padrão de movimento do arremesso por sobre o ombro, né? Aquele arremesso conhecido como arremesso de beisebol também. Então eu quero pegar um objeto e lançar esse objeto. A ideia daquilo que é armazenado dentro do programa motor generalizado são apenas as informações essenciais para remeter aquele padrão. Eu posso ter variações dentro desse padrão. Então, apesar de eu ter a ideia do que eu quero realizar, eu ainda consigo realizar esse padrão de movimento em diversas formas. Eu posso realizar um arremesso mais longo, mais curto, com mais velocidade, mais força, uma maior amplitude, menor amplitude, ou seja, todas essas variações eu não preciso estar armazenando isso tudo dentro do programa motor generalizado. Eu armazeno apenas aquilo que é essencial para caracterizar essa classe de ação, esse arremesso por sobre o ombro. Isso vai auxiliar em muito a resolver aqueles problemas que foram levantados anteriormente. Então, mas quais são essas informações? A ideia é que nós tenhamos um registro na memória que armazena as características invariantes da ação. Aqui está um dos pontos principais. Eu tenho que entender o que são aspectos invariantes, alguns colocam como variáveis invariantes, que são alguns exemplos trazidos por McGill: relação temporal, relação de forças e sequenciamento. Na verdade, matematicamente, a gente consegue demonstrar isso em experimentos, descrevendo matematicamente um movimento, são todas as variáveis relativas. Todas as variáveis que você expressa em termos de percentual são variáveis que a gente vai estar chamando de variáveis
de relação ou variáveis relativas. Então, tempo relativo, força relativa, velocidade relativa, aceleração relativa, posição relativa, ângulo relativo, isso tudo são variáveis que teoricamente são armazenadas dentro do programa motor generalizado. E o sequenciamento também. Na verdade, esse é um conceito que lá da primeira aula a gente pode resgatar, que é o conceito de padrão de movimento. Vocês recordam como nós conceituamos padrão de movimento? Características espaço-temporais e de sequenciamento que distinguem uma classe de ação de outra. Então, essas informações que são a assinatura de um determinado padrão de movimento, teoricamente são essas aqui que matematicamente eu consigo demonstrar, são as variáveis relativas, e são aquelas que são armazenadas dentro dessa estrutura do programa motor generalizado. O McGill, em seu livro, ele dá um exemplo bem bacana, que talvez seja de ajuda para tentar entender um pouco melhor esses conceitos. Então, vamos imaginar que nós liguemos uma música num dispositivo de som e a gente escute nessa música, por exemplo, 4 instrumentos, tá? Então, entra de início a bateria num certo tempo, depois entra o baixo, depois entra a guitarra e depois entra a voz. Então, a estrutura de tempo entre um instrumento e outro e a voz é basicamente essa aqui. O que acontece se eu acelerar a música? Se eu acelerar a música, o tempo entre esses instrumentos ele diminui, mas a proporção que eu tenho do distanciamento entre eles basicamente é o mesmo. E se eu deixar essa música mais lento, eu aumento o tempo entre eles, então eu aumento esse espaço aqui. Mas a proporção que eu vou alterar entre um espaço e o outro, ela se mantém, porque ela é uma variável relativa. Se porventura eu mudar esses tempos, eu crio um outro ritmo, eu posso criar até uma outra música, ou seja, seria um exemplo análogo ou está mudando o padrão de movimento. Uma outra situação, nessa mesma música, vamos supor que agora o tamanho dos meus dedos eles são relativos à intensidade do som, o volume. Se eu for aumentando gradativamente esse volume, todos os instrumentos aumentam na mesma proporção. Não tem como eu fazer, né, a não ser que eu esteja ali com uma mesa de som controlando cada canal de instrumento durante a gravação, mas se eu pego um som de uma música que já está gravada, teoricamente se eu aumentar o volume master, o volume principal, todos os instrumentos sobem na mesma proporção. Aquele que era mais alto, vamos supor que era a guitarra, continua mais alto. A bateria que era mais baixo, ela continua mais baixo, porque eles foram gravados assim. Então, a ideia é que esses aspectos relativos, esses são os armazenados dentro do programa motor generalizado. A sequência na qual os instrumentos vão entrar, ou a sequência na qual as notas são entoadas numa música, é que vão definir uma música. Se eu mudar a sequência das notas, eu já estou fazendo uma outra composição, já uma outra música. Então, McGill ele nos dá esse exemplo em seu livro de aprendizagem motora para tentar entender um pouquinho mais essa lógica do que são essas variáveis relativas que são armazenadas dentro do programa motor generalizado. E tá, mas para e pensa um pouquinho, como é que eu tenho uma estrutura que ela é abstrata, ela é genérica, então eu tenho uma estrutura que vai me lembrar apenas qual é o padrão de movimento, só que eu na verdade vou desempenhar um movimento que ele é preciso, eu vou desempenhar um movimento que ele é paramétrico. Quando eu vou realizar um arremesso, por exemplo, eu vou saber exatamente aonde eu quero lançar aquele objeto, eu consigo estabelecer a força, a amplitude, e ao mesmo tempo eu estou falando que na verdade eu tenho uma estrutura que apenas me traz a ideia do padrão de movimento que eu quero realizar. Bom, Schmidt teve uma sacada brilhante aqui, que na verdade o controle do movimento, diferente da proposta inicial de Keely, ele não acontece apenas com o programa motor generalizado. Eu preciso de uma outra estrutura, nós temos um outro construto aqui que é muito importante, que ele é nominado como teoria do esquema, que ele é chamado de esquema motor ou esquema de recordação. O que é esse esquema motor? Primeiro, ele é utilizado juntamente com o programa motor generalizado. A gente vai falar que as duas estruturas elas trabalham juntas, elas são complementares. Segundo, o esquema motor ele também armazena informações abstratas na memória para que não seja necessário armazenamento literal de todas as especificações de uma classe de movimentos. Nossa, agora eu compliquei mais ainda, né? Você falei que tinha uma estrutura abstrata que me trazia só a ideia do movimento. Agora eu falo que tem uma outra estrutura abstrata. Então, como é que eu tenho algo preciso, algo paramétrico, bem delimitado? Eu vou explicar por meio desse gráfico aqui, tá? Então, o que nós temos ali do gráfico no lado direito é um exemplo de uma habilidade motora de um arremesso qualquer. Então, fazer um arremesso a uma certa distância. Vamos supor que eu pegue uma pedrinha e queira lançar num objeto a uma certa distância. No meu eixo Y eu tenho um parâmetro de força. O quanto de força eu preciso aplicar nos meus músculos para conseguir realizar esse arremesso nas diferentes distâncias. E no meu eixo X eu tenho a distância a qual eu quero lançar essa minha pedrinha.
Então, se eu quero lançar uma distância curta, que é aquela minha primeira bolinha verde à esquerda inferior, a quantidade de força ela vai ser pequena, está numa parte mais baixa do meu gráfico, no eixo Y. Se eu quiser lançar o mais longe possível, que está ali naquela bolinha verde à direita superior, então a quantidade de força que eu preciso ela é muito grande porque a distância é grande, é uma relação direta entre as duas variáveis. E o que é esse esquema motor? Tá? A ideia do esquema motor é a seguinte, olha, se eu pegar essa pedrinha, realizar alguns arremessos a uma certa distância, por exemplo, arremessei algumas vezes uma distância perto, algumas vezes uma distância mais longe, algumas distâncias intermediárias, teoricamente você cria um esquema motor, um esquema de recordação, você cria uma percepção acerca de como você deve realizar aquele arremesso para cumprir os seus objetivos. Ou seja, se você pegar uma pedrinha e arremessar a algumas distâncias, teoricamente você consegue pegar essa pedrinha e tentar arremessar a qualquer distância. Não necessariamente você vai precisar ter vivenciado todas as distâncias para conseguir arremessar essa pedrinha numa distância diferente. Essa é a lógica do esquema motor. Nós não armazenamos literalmente todas as informações, o quanto de força eu preciso para arremessar a uma certa distância. Mas eu crio um esquema, eu crio uma percepção sobre como eu devo realizar aquilo. Essa é a lógica do esquema motor, esquema de recordação. Então, se você me perguntar, Victor, o que nesse gráfico ali é o esquema motor? Eu vou te dizer, o esquema motor é a nossa linha azul. A linha azul é todo o esquema motor. Apesar de eu ter vivenciado o arremesso ali em 3 distâncias, que estão caracterizadas pelos meus pontinhos verdes, teoricamente eu crio uma representação que eu conseguiria arremessar esse objeto em qualquer distância, mesmo que eu nem tenha treinado nela. Tá? O esquema motor é muito legal também porque esse conceito, essa teoria, ele fundamenta um método também de aprendizagem, que é o método de interferência contextual. Esse método ele aponta o seguinte, olha, quanto mais variado for a sua prática, melhor vai ser a sua aprendizagem. E essa é a lógica do esquema. Quanto mais você variar, quanto mais você conseguir experimentar diferentes situações daquilo que você está praticando, melhor vai ser o seu aprendizado. Tá? Então a gente consegue verificar por meio desta proposta aqui. Então, essas informações abstratas, elas são responsáveis pelos parâmetros de controle do movimento para diversas situações. Nós nominamos essa especificação de como o movimento vai ser realizado com esse termo de parametrização do movimento. Nós falamos que os esquemas motores, eles armazenam os parâmetros de controle, variáveis absolutas ou aspectos variantes do movimento. A ideia, então, é a seguinte, olha, eu tenho uma intenção, por exemplo, de realizar um movimento. Então, eu quero correr, eu quero saltar, eu quero pular, eu quero arremessar. Eu seleciono, então, meu programa motor generalizado daquela classe de ação, do arremesso, do salto, do soco, do chute. E esse programa motor ele é responsável por o que nós chamamos da macroestrutura do movimento, porque, teoricamente, o padrão de movimento é algo maior, é aquele mais global. Posteriormente, eu seleciono esse meu esquema de recordação. Eu venho com o esquema motor e eu parametrizo esse movimento. Eu estabeleço os detalhes desse movimento. Então, eu estabeleço para o meu sistema, olha, eu quero fazer um arremesso mais longo, mais curto, um movimento mais rápido, mais lento, com maior amplitude, menor amplitude. Essas são variáveis relacionadas à parametrização de movimento. Então, lembrem que dentro de um mesmo padrão, esse padrão ele pode variar a forma com que é feita. Eu posso realizar esse arremesso, arremessando um objeto para cima, para baixo, para um lado e para o outro, desde que as suas características invariantes de sequenciamento permaneçam, eu estou falando do mesmo padrão de movimento. E o que é que permite essa variação? Quem permite são os parâmetros de controle do movimento, que são controlados são estabelecidos pelo nosso esquema motor. Então, eu tenho uma intenção, selecionei aquele padrão de movimento que eu quero realizar por meio do meu programa motor generalizado, selecionei os esquemas de recordação que vão parametrizar o meu movimento, dar esses detalhezinhos, na sequência eu mando esse comando para os músculos e o músculo desempenha, então, esse movimento. Teoricamente, só com esse slide aqui e aquele outro slide que nós temos do fluxograma dos estágios de processamento de informação, nós já conseguimos ter elemento para responder aquela questão, como nós controlamos o movimento humano. Então, eu poderia responder essa questão da seguinte maneira, olha, nós controlamos da seguinte forma, eu tenho uma intenção, a partir dessa intenção eu seleciono o programa motor generalizado, que é a minha macroestrutura do movimento, que estabelece a classe de ação que vai ser realizada, posteriormente eu parametrizo esse movimento por meio dos meus esquemas motores, na sequência, essa junção da macroestrutura com a microestrutura vai me permitir
em que eu estabeleço os comandos que vão ser enviados para os músculos e eles desempenham uma ação. Na sequência, o feedback naquele circuito maior vai me auxiliar nas correções de uma maneira perceptiva, em que eu tomo as decisões para realizar essas correções, mas eu tenho um circuito menor, que é aquele R1, R2, em que eu vou fazer uso de alguns feedbacks via reflexo e geradores centrais de padrão para regular esse sistema. Tá? Eu vou dar mais detalhes na sequência sobre essas características, como o reflexo nos auxilia na regulação do movimento, gerador central de padrão e outras variáveis mais. Antes disso, vamos tentar demonstrar para vocês o que são essas variáveis, como essas variáveis são armazenadas e alguns estudos que fundamentam a lógica da existência desses aspectos invariantes dentro do programa motor generalizado e dos aspectos variantes, né, ou parâmetros de controle, dentro do nosso esquema motor ou esquema de recordação. Então, vamos lá. Um outro aspecto importante. Essa lógica mais flexível, abstrata do programa motor generalizado do esquema motor, ela consegue resolver, teoricamente, aqueles problemas inicialmente colocados da primeira versão proposta por Keely de programa motor. Então, primeiro aspecto, a informação abstrata ela diminui a complexidade de elementos a serem controlados. Teoricamente, eu não estou controlando cada detalhezinho, todas as partes. Eu penso no aspecto que ele é mais amplo, mais genérico. Então, eu diminuo a demanda de controle daquilo que está sendo regulado. Então, eu tento resolver assim esse problema chamado de complexidade. Como eu não vou detalhar todas as informações, não são as informações dos comandos motores que vão lá para os músculos que são estabelecidos dentro do programa motor generalizado, então teoricamente a minha capacidade de memória ela reduz drasticamente, que agora eu não trabalho apenas em movimentos e ações específicas, na verdade eu trabalho em classes de ações e dentro de uma classe de ação a gente pode ter infinitas variações. Então eu resolvo drasticamente o problema de memória também. Na sequência, a informação genérica e flexível permite diferentes ações que podem ser realizadas por meio de diferentes comandos, tá? Que é o problema que nós tínhamos da variabilidade condicionada ao contexto. Então, lembram daquele exemplo que eu falei para vocês? Dependendo do grau de angulação do meu ombro, eu posso estar realizando um movimento de extensão de cotovelo utilizando tanto a musculatura agonista quanto antagonista, em termos de padrão de ativação. Então, eu preciso levar em consideração fontes externas para a regulação do movimento. Agora, se eu falo que, na verdade, o que é armazenado é uma informação abstrata, uma ideia do padrão de movimento, então eu consigo levar em consideração ao mesmo tempo que o ambiente ele pode ser um fator que vai influenciar isso, porque ele não muda a estrutura do programa motor generalizado, apenas o que muda são os esquemas motores. Os esquemas motores é que vão ter que se adaptar a essa condição situacional e assim eu consigo levar em consideração também as variações do ambiente. Então aqui entra um aspecto muito importante que em termos de demanda de controle motor é algo muito complexo também para ser considerado. E permite a realização de novos movimentos. Qual que é a ideia de aprendizagem? Como a gente resolve o problema de aprendizagem dentro desse novo conceito de programa motor generalizado? A ideia de Keely anterior é que para eu realizar um movimento eu tinha que ter algo pré-estabelecido, então teoricamente eu nunca faria algo novo. Mas agora, se há uma certa flexibilidade dentro de um próprio padrão, então vamos supor que eu esteja aprendendo o arremesso de ombro, né? O arremesso de uma pedrinha, e eu vou praticando esse arremesso. Posteriormente, eu pego uma bola e começo a variar esse movimento e logo vou transitando daquele padrão de arremesso, que lembra o contra-movimento para eu lançar uma pedra, mas depois tem um padrão de movimento um pouco particular para eu arremessar uma bola, por exemplo, de handebol, para fazer um ataque no handebol. Então, a partir de um padrão já conhecido, treinado, teoricamente que não é novo, eu posso criar novos padrões de movimento, ou seja, eu posso construir, aprender ou desenvolver novos programas motores generalizados. Desse padrão de arremesso do handebol, por exemplo, eu posso posteriormente criar um novo padrão de movimento como saque por cima no voleibol. Então ele lembra muito a mesma estratégia, um contramovimento que é feito para trás, mas agora eu não vou lançar um objeto. Eu vou jogar a bola para cima e eu vou contatar esse objeto no instante de contato. Então, aqui são exemplos que conseguem nos auxiliar a entender a forma com que nós possamos aprender por meio dessa nova proposta de programa motor generalizado. E, por fim, eu consigo entender também características relacionadas à assimetria de desempenho e também relacionadas à preferência lateral. Então, lembrem, teoricamente, se você tem apenas uma estrutura central
que daria conta do controle do movimento, então a gente não teria desempenhos diferentes entre os lados. Mas a ideia aqui colocada por Schmidt é a seguinte: a representação do padrão de movimento ela é a mesma para os dois lados. Então, se você quer realizar um arremesso, legal, você vai lá e seleciona esse programa motor do arremesso. Agora, os detalhes de como esse movimento vão ser feitos, isso não cabe ao programa motor generalizado, cabe ao esquema motor. Então você consegue arremessar melhor com um dos lados do corpo, na verdade porque você tem mais prática, o seu esquema motor ele foi mais fortalecido, você deu mais vivência, mais variabilidade para um dos lados, então assim a gente consegue entender por que a gente tem o melhor desempenho com um dos lados do corpo em detrimento ao outro, e até mesmo o fato de a gente ter essas preferências, né? Então a gente sabe que o desempenho é um dos fatores que pode vir a influenciar a nossa escolha da preferência lateral, então fica fácil de a gente entender um pouquinho desse processo e a gente superar esse problema que nós encontrávamos na proposta anterior em termos de programa motor. Então vamos agora ver alguns estudos que dão subsídios para essa lógica e utilização do programa motor. Então aqui tem um trabalho que ele é bem simples, bem bacana, pegou uma pessoa, colocou numa esteira e foi aumentando a velocidade. E foi analisado o tempo relativo no qual a pessoa apresentava as diferentes fases da marcha. Então, coloquei ali um desenho esquemático para que vocês possam entender. Não vamos fazer uma análise biomecânica complexa nesse momento para não deixar ninguém assustado. A ideia aqui é só que vocês entendam que, olha, há uma fase em que eu tenho contato do calcanhar com o pé, daí depois eu tenho uma fase de apoio completo, depois eu tenho uma fase em que a pontinha do meu pé está sendo elevada, eu tenho uma fase de balanço completo desse pé e depois eu fecho novamente esse ciclo. Essas fases estão expressas ali nas letras E no número 2, E3, F e E1. São diferentes fases que eu posso analisar e encontrar tanto no padrão da marcha, do caminhar, ou do gait, que é o nome técnico para análise da marcha, e para o padrão de corrida. Agora olha que interessante. O que nós vemos ali? Nas velocidades 3, 4, 5 e 6, ainda que haja uma certa variação na magnitude do tempo relativo dessas fases, teoricamente essas fases não se alteram, é quase que o mesmo tempo relativo nas diferentes velocidades. Ou seja, a pessoa ela mantém o mesmo padrão da caminhada e essa caminhada ela não se altera, ela anda um pouco mais rápido, mas o desenho do caminhar é o mesmo. A lógica, como eu expliquei anteriormente para vocês, é que o tempo relativo é uma variável armazenada dentro do programa motor generalizado. Então, se eu vejo o mesmo padrão de movimento, ainda que eu mude alguma situação, por exemplo, aumentar a velocidade de movimento, eu não mudo o padrão de movimento. Entretanto, se eu fizer uma mudança muito abrupta na velocidade, por exemplo, aumentar a velocidade de 6 km por hora para 8 km por hora, olha o que aconteceu lá com a fase verde. A fase verde foi lá para o meio, a fase amarela subiu e a fase vermelha também subiu. Então, se eu mudo os tempos relativos, lembram lá dos exemplos que eu falei da música, né? De você mudar os tempos relativos entre os espaços dos instrumentos? Teoricamente, se eu mudei a ordem dos acordes lá, eu mudei a música. Aqui da mesma forma. Se eu mudei, teoricamente, os tempos relativos do movimento, eu mudei o movimento. Então, ao invés de eu ter aquele padrão bonitinho agora da caminhada, naquela velocidade inicial, agora eu tenho um padrão, na verdade, que é de corrida, né? A gente vê aquela fase de voo, a gente vê já um movimento com outro desenho. Então, esse trabalho, de uma maneira muito simples, ele consegue exemplificar para nós que, olha, quando eu tenho um padrão de movimento, o seu tempo relativo permanece constante dentro de uma certa variação, no caso, a caminhada. Se eu aumento muito mais a velocidade, isso pode gerar um outro padrão de movimento, no caso aqui, a corrida. Mas mesmo dentro desses padrões de movimento, eu tenho variações. Então, as informações teoricamente que são armazenadas no programa motor generalizado são essas relacionadas ao tempo relativo. São todas as variáveis relativas, de acordo com a proposta dos autores. Mas o esquema motor, ele me garante essa flexibilidade. Eu consigo variar dentro de um mesmo padrão por meio desses valores absolutos, variáveis absolutas que nós temos, que compreendem aquilo que nós chamamos de parâmetros de controle do movimento. Então, esse experimento muito simples, que consegue exemplificar bem as duas características que teoricamente são armazenadas no programa motor generalizado, macroestrutura, aspectos invariantes, e aquelas informações que são armazenadas dentro do esquema motor. No caso aqui, a velocidade absoluta, a gente está falando então dessa variação que é responsável, que o esquema motor é responsável. Outro exemplo, estudo bem simplesinho também, olha que bacana esse aqui.
Pediram para uma pessoa segurando uma caneta, na ponta dessa caneta tinha um acelerômetro, então ele mede a aceleração do movimento, e pediram para essa pessoa escrever a palavra hell, inferno em inglês, pequenininho e numa grafia um pouco maior. Olha que interessante, eu não sei se vocês sabem, mas toda pessoa tem um certo padrão de escrita. Algumas letras nós escrevemos mais rápido, outras nós escrevemos mais lentas. Então você cria uma estrutura temporal que isso é aprendido, você memoriza isso. Um aspecto muito fácil de você verificar essa situação é na sua assinatura. Se você tem aquela assinatura que é uma grafia quase que de um desenho para, teoricamente, evitar com que outras pessoas copiem aquela sua assinatura que é autêntica, é somente sua, você vai perceber que você tem movimentos que são feitos extremamente rápidos e outras partes mais lentas. Se você tentar pegar uma caneta e realizar a sua assinatura da maneira com uma velocidade constante, você vai perceber que você vai se atrapalhar. Tem hora que você vai parar e não vai conseguir realizar essa tarefa. Tá? Então, por que isso ocorre? Por que se você tentar deixar a sua velocidade constante, você não consegue realizar a sua assinatura? Teoricamente, quando você tem esses diferentes tempos relativos, você treinou tanto a sua assinatura, que você entra em processos automáticos do movimento. Se você tentar fazer ela em velocidade constante, você vai ter que estar lembrando como é o desenho dessa assinatura e você passa para processos mais cognitivos do controle do movimento. Um outro exemplo, as suas senhas. Normalmente quem digita a sua senha ritmada, né, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, alguma coisa assim, você vai perceber que se você tentar digitar dedo a dedo cada senha, você às vezes vai esquecer também qual é essa senha, você se perde nesse comando. Às vezes você nem lembra mais qual era a sua senha, simplesmente você tem a sua memória motora em que os movimentos que são realizados já estão automatizados para você entrar naquela senha de e-mail que você sempre utiliza ou na sua senha de alguma rede social. Tá? Então isso caracteriza algo que é demonstrado aqui nesse experimento. Esse experimento eles quiseram mostrar que, olha, teoricamente a palavra hell, ela é um programa motor generalizado. Então, a estrutura de como escrever essa palavra já está armazenado centralmente. Agora, eu escrever essa palavra com uma grafia maior ou com uma grafia menor, para isso eu preciso alterar os meus parâmetros de controle. Só isso é alterado, é só a magnitude, uma variável absoluta. E é justamente o que esse gráfico está demonstrando. Então, nesse gráfico nós temos ali o perfil da aceleração, indo para frente e para trás. Nós percebemos que nós temos algumas diferenças em termos de magnitude de pico, mas os tempos relativos em que cada mudança de aceleração para cima e para baixo acontecem, ainda que a palavra seja escrita numa grafia em diferente tamanho, mas o tempo relativo é o mesmo. Ou seja, teoricamente, aquela informação que é armazenada no programa motor generalizado é a mesma, afinal é o mesmo padrão gráfico que é apresentado. Então, apenas as informações relativas aos parâmetros de controle se modificam, que na verdade é o mesmo desenho, é a mesma grafia da palavra hell, mas nós temos ela em diferentes tamanhos. Então, quem parametriza, quem dá essa amplitude de movimento é justamente o esquema motor. Um outro exemplo muito simples para a gente mostrar a lógica do programa motor generalizado e do esquema motor foi feito nesse experimento. Então, o que eles solicitaram? Solicitaram para uma pessoa escrever duas palavras, Cognitive Neuroscience, neurociência cognitiva, mas ela escreveu ali na letra A com a mão direita, na letra B com o punho direito, né, segurando como se fosse com a mão assim fechada, escrevendo apenas com movimentos de punho. Na letra C com a mão esquerda, na letra D com a boca e na letra E com o pé direito. Então segue a mesma lógica do slide anterior. A ideia é que a estrutura das palavras, elas são remetidas à ideia do programa motor generalizado. Então tem um programa motor para essas palavras. Então teoricamente eu sei como escrever essas palavras, mas eu tenho um desempenho diferente de escrever na forma normal que a gente segura um lápis ou uma caneta, em comparação a segurar com um punho ou realizar isso com outros segmentos, eu consigo explicar a diferença de desempenho que nós temos por meio dos esquemas motores, que teoricamente os esquemas motores é que seriam sensíveis a essas modificações de prática. Como eu treino mais, eu escrevo mais com aquele padrão normal de pegada do lápis ou da caneta, então teoricamente nessa forma de movimento é que eu vou ter uma estética mais interessante. Quando eu comparo, por exemplo, lá com a escrita com o pé, em que nós não temos o hábito de ficar escrevendo com o pé. Então, por isso, eu consigo explicar essa variação. Então, a ideia é que a estrutura das palavras são armazenadas dentro do programa motor generalizado e
essas variações que eu tenho na grafia, que daí vão dar essas diferentes estéticas em termos de letra, caberia ao esquema motor nos permitir, então, essa variabilidade. Ou seja, esse experimento vem a reforçar aquilo que os anteriores colocaram para demonstrar essas características daquilo que é armazenado no programa motor generalizado e no esquema motor ou esquema de recordação. Então, a ideia é que eu tenha um nível superior, que ele vai ser abstrato, no sentido de armazenar essas informações tanto dos programas motores generalizados quanto do esquema, mas é consciente, eu estou falando na maior parte dessas informações em nível atencional, e ele é paramétrico. Apesar de ele ser abstrato, ele é paramétrico, eu consigo ter respostas precisas, exatas, diante daquilo que eu quero realizar. Já num nível inferior de comando, eu tenho que pensar numa linguagem muscular, aqui eu estou fazendo a transcrição daquela minha intenção para uma linguagem que o meu músculo entenda, ou seja, uma linguagem histoquímica. A gente tem que lembrar que o músculo vai responder a estímulos de impulsos nervosos que estão transmitidos pelos neurônios lá na sua placa motora. Então essa é a ideia desse controle. E aqui é um nível que é inconsciente. Você não consegue estar regulando os processos. Na verdade, isso tudo vai se auto-organizar. Depois eu vou explicar isso um pouquinho à frente por meio de uma outra abordagem que trabalha melhor com esses aspectos relacionados a esse nível inferior de controle. E um outro papel que é que eu vou fechar nossa aula agora e trazer para vocês é a questão dos reflexos e geradores centrais de padrão, que eles também têm uma contribuição enorme. Nosso sistema ele é muito complexo, mas ele é muito rico. A forma com que ele utiliza essas informações, ela auxilia e otimiza o processo de controle no movimento. Então, reflexos, a gente vai ter algumas aulas bem extensas falando sobre eles em desenvolvimento motor, principalmente esses aqui. Então, a gente entende que tanto os reflexos primitivos quanto os posturais, eles auxiliam e fazem parte no controle do movimento. Os primitivos, principalmente num primeiro momento em que nós temos ainda um controle involuntário, eu diria que eles são assim os nossos movimentos de fábrica, né, ou pré-estabelecidos num primeiro momento, depois eles passam a ser voluntários. Então nós temos vários reflexos primitivos: Moro, choque, busca, sucção, buco-manuais, preensão palmar, preensão plantar, Babinski, tônico assimétrico e simétrico do pescoço, alguns posturais, labiríntico, visuais, levantamento, amortecimento e apoio, corretivo do corpo e pescoço, engatinhar e caminhar e reflexo do nadar. Todos esses reflexos eu vou tratar, vou explicar para vocês, vou falar os momentos que eles aparecem, desaparecem, quando eu for comentar na aula de desenvolvimento motor. Eu vou deixar para outros vídeos em outro módulo dentro aqui da parte de comportamento motor. Para esse momento eu quero apenas ilustrar, trazer e dizer que, olha, esses reflexos também fazem parte do controle do movimento. Mais especificamente eu quero falar de um reflexo que é o reflexo difuso muscular. Eu também vou gravar um videozinho com uma outra aula só sobre informações sensoriais, que eu vou resgatar esse órgão sensorial, detalhar o seu funcionamento, a sua estrutura, mas para esse momento vamos entender um aspecto básico da sua regulação, tá? Então, para tanto, eu trouxe um modelo bem simplesinho aqui, que é o modelo biomecânico do braço e do antebraço unidos ali pela articulação do cotovelo. Então, vamos vislumbrar a seguinte situação, tá? Nós temos ali uma musculatura agonista, teoricamente seriam meus flexores, e tem uma que é representado no meu músculo à direita, que tem o desenho preto de um fuso muscular dentro. E à esquerda nós temos a minha musculatura antagonista, que está representada ali, que seria o meu tríceps, que é responsável pela extensão de cotovelo. E nós temos um neurônio ali eferente, que sai lá da medula e faz essa musculatura do meu bíceps contrair. E temos também um neurônio eferente que faz a musculatura do tríceps também contrair. Contrair ou relaxar, né? Se eu deixo de contrair, eu estou relaxando. E eu tenho um outro neurônio aferente, que ele sai lá do meu fuso muscular, na musculatura do bíceps, e vai também até a minha medula. Então vamos supor que eu estou com o meu cotovelo ali fletido a 90 graus, e de repente vem uma carga que empurra esse meu cotovelo para baixo. Então o que acontece? Quando eu empurro esse meu cotovelo para baixo, teoricamente eu vou distender a minha musculatura do bíceps. Então ele aumenta de comprimento. Quando ele aumenta de comprimento, esse é justamente o estímulo para a atuação, para ativar o meu fuso muscular. Como resposta, o fuso manda um comando para a medula e esse comando volta falando para a musculatura contrair. Então a gente brinca que o fuso muscular ele é um defensor do nosso músculo. Ele tem a função de falar o seguinte: olha, a nossa musculatura ela está estirando, se ela continuar a estirar ela vai romper. Então ela manda um comando para a medula para que a medula faça com que o músculo novamente contraia, ele se aproxime. Tá? Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos um outro circuito que é colocado ali para
inibir a ação que nós temos do tríceps, porque teoricamente, se eu encurtar a musculatura do bíceps, automaticamente eu alongo a musculatura do tríceps. Isso poderia fazer com que o fuso muscular do tríceps também fosse ativado, na sequência mandaria um comando de contração para o tríceps e a gente teria, né, basicamente um espasmo muscular. O meu sistema ele ficaria assim, tá? Isso é chamado de cocontração. Existem algumas patologias em que essa circuitaria de reflexo de inibição recíproca ele tem uma certa deficiência e isso pode ser verificado. Mas não é o caso agora, nós não vamos entrar em aspectos patológicos para esse momento. Vamos trabalhar com o desenvolvimento típico. Então aqui eu quero apenas exemplificar a forma de ação do fuso muscular. Então você tem ali um estiramento do músculo, esse estiramento faz com que ative o fuso manda um comando para a medula, que automaticamente faz com que essa musculatura agonista que se estirou, ela contraia e automaticamente vai um outro comando para a musculatura antagonista que vai relaxar. Então você tem aquele movimento que ele nem é diretamente percebido, é percebido só depois quando o movimento é realizado, porque isso é muito rápido, depois eu vou mostrar para vocês, e é gerado movimento. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque os fusos eles têm um papel muito importante na regulação do movimento. A gente vai ter vários movimentos em que a gente fecha aquele circuito menor de feedback, em que o movimento vai se corrigindo sem que a gente precise passar por níveis superiores atencionais para a regulação do movimento. Tá? Além do fuso, entra uma outra estrutura muito importante, que são os geradores centrais de padrão, os GCPs. O que é isso? Quem chama atenção para os GCPs é um cara também que eu sou fã de carteirinha, que é o Eric Kandel, um dos maiores neurocientistas no mundo. Esse cara tem 2 livros, Princípios e Fundamentos em Neurociências, que são do tamanho de uma bíblia, gigantescos, um compilado de trabalho muito legal, tá? Vale a pena conhecer. E Kandel ele nos mostra essa importância que nós temos dos geradores centrais de padrão, mas eu trouxe um outro experimento aqui que não é nem do Kandel, tá? Olha o que fizeram com esse gatinho para exemplificar a existência dos geradores centrais de padrão. Então pegaram um gatinho, afixaram esse gatinho em diferentes partes do seu corpo em uma esteira para que ele não pudesse sair e daí realizaram justamente aquele procedimento que eu comentei para vocês no início da aula anterior, que é a desaferentação estrutural, ou seja, chegaram ali próximo à região cervical desse gatinho e seccionaram as vias aferentes desse gato. Então da secção para baixo, aquele gato não sentia mais nada. Foram seccionadas apenas as vias aferentes, as vias sensoriais. Então ele não tinha feedback, ele não tinha sensação sobre nada do que acontecia abaixo. Mas a circuitaria motora dele estava intacta. Diferente, por exemplo, de um lesado medular, né? Um ser humano que às vezes sofre alguma lesão mais grave na medula e às vezes tem rompimento total, tanto das vias eferentes quanto aferentes, aí ele não sente mais nada, ele não consegue movimentar mais nada da lesão para baixo. As situações de lesões parciais, rupturas parciais, por exemplo, só do aspecto efetor, às vezes só do aspecto aferente, então há diferentes graus de lesão. Aqui nesse caso foi uma desaferentação estrutural total apenas da aferência, estamos falando só da aferência. Tá? Aspectos motores estão todos íntegros. E não bastando tudo isso que fizeram com o gatinho, eles ainda ligaram a esteira. E aí, o que você acha que aconteceu quando ligaram a esteira e esse gatinho estava lá nessas condições? Bom, se a esteira foi ligada, automaticamente a patinha desse gatinho foi indo para trás, você deve imaginar que ela ficou só arrastando, né? A esteira arrastando esse gatinho. No início, sim, a patinha é levada para trás, mas quando essa patinha vai para trás, o que acontece? Opa, fuso muscular de alguns grupos musculares, de repente esse gatinho começa a apresentar o padrão da marcha, ele começa a caminhar por sobre a esteira, sem ele querer, sem ele saber. Isso tudo é controlado por uma cadeia de reflexos de fuso, que são basicamente os nossos geradores centrais de padrão. Então, o que é o gerador central de padrão? Teoricamente, são cadeias de reflexo um pouquinho mais elaboradas, um pouquinho mais complexas, que elas são específicas à espécie e normalmente elas são atreladas à tarefa de locomoção. Tá? Então, tem vários estudos mostrando GCPs em diferentes animais, mamíferos, répteis, e eles associam normalmente a esse movimento que nós temos de locomoção. Tá, mas qual a importância desses GCPs? O que eles podem agregar e trazer para nós? O quanto isso acontece em seres humanos? Vamos tentar entender. Então, tem uma outra pesquisadora muito importante na área de comportamento motor, que é a Esther Tilling. Ela é considerada a mais importante dentre as pesquisadoras da área de desenvolvimento motor. A
A Esther tem alguns experimentos clássicos, esse é um deles. Ela pegou um bebezinho e ela estimulou o reflexo da marcha. Então depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso, quando isso aparece. Mas se você basicamente pegar um bebezinho, sustentar a parte do seu corpo, inclinar esse corpo à frente, e você for abaixando esse bebezinho, ele começa a caminhar e apresentar aquele padrão como se fosse de uma caminhada. Então, o que a Esther fez? Esse é um reflexo que ele é normal, a gente consegue observar em várias situações do cotidiano, mas a Esther foi um pouquinho além. Ela pegou esses bebezinhos, esse grupo de bebês, colocou uma esteira com uma velocidade para um dos pés e colocou outra esteira com outra velocidade para o outro pé e ela simplesmente ligou essa esteira. Então, o que aconteceu? A gente acabou de conhecer a estrutura dos GCPs, geradores centrais padrão. A gente observou que as crianças começavam a caminhar com diferentes velocidades para cada pé. Isso nos mostra uma característica que ela é muito interessante, tá? Que mostra, na verdade, a flexibilidade que nós temos dentro dos geradores centrais de padrão. Então, é um trabalho muito interessante. Reparem que aqui é um trabalho que foi feito com seres humanos e diferente do estudo anterior que eu mostrei com animais, não precisou de desaferentação, não precisou de nenhum processo invasivo nem nada, tá? Então, a Esther mostrou isso de uma maneira muito brilhante e muito interessante. O que foi? E qual a implicação que esses GCPs têm para nós? Bom, a ideia dos geradores centrais de padrão é que para alguns movimentos, esses locomotores, nós não precisamos utilizar, por exemplo, toda a nossa demanda atencional. Eu consigo iniciar o movimento por meio de um controle voluntário, mas posteriormente a regulação desse movimento, por exemplo, caminhar, correr, ele é direcionado para níveis inferiores. Então, olha que bacana, o nosso centro de controle, na verdade, o nosso sistema, ele consegue fazer uso de todas as suas características. A gente tem proveito também desses reflexos, além dos programas motores, os esquemas motores, mas nós conseguimos também utilizar esses reflexos, esses geradores centrais de padrão, para a regulação do movimento. Eles também são estruturas importantes que nós levamos em consideração. Um outro exemplo que nós temos para mostrar a questão do reflexo, aqui é um reflexo difuso, é esse experimento feito aqui em que nós temos uma pessoa sobre uma plataforma e essa plataforma, no primeiro momento, está exemplificado ali na tarefa A, ela faz um movimento de translação, ela desliza para trás. Automaticamente a pessoa tende a realizar esse movimento de projeção do seu corpo à frente, então ela faz uma plantiflexão e é analisado justamente a musculatura do nosso tríceps sural, nosso gastrocnêmio, são colocados alguns eletrodos ali, muito parecido com aquela tarefa que eu expliquei de extensão de cotovelo, né? É o mesmo sistema de análise, a eletromiografia. Em outra situação, a pessoa está parada também nessa plataforma, só que agora ao invés de um movimento de translação, nós temos um movimento de rotação. A pessoa ela faz o movimento de rotação e mais uma vez a plantiflexão ela é observada. E o que esse experimento mostra? Essas perturbações elas ocorrem no momento em que a pessoa não sabe, ela é pega de surpresa. E percebe-se um perfil de ativação muscular, ou seja, a musculatura já contrai para tentar corrigir essa perturbação, ou seja, evitar com que a pessoa caia, numa magnitude de 100 milissegundos. 100 milissegundos é algo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, um tempo de reação assim absurdo de uma pessoa, um tempo de reação simples, seria mais ou menos a magnitude de 160 milissegundos. Se uma pessoa apresentar algo abaixo disso, normalmente a gente fala que a pessoa está antecipando, não é um tempo de reação real. A gente tende a responder a algo em torno de 160, 180 milissegundos. Então, quando a gente fala numa ordem de 100 milissegundos, a gente está falando daquele circuito de feedback que acontece num nível medular. Na verdade, a musculatura estirou, o fuso foi ativado, o comando vai para a medula e a medula manda esse comando para a musculatura contrair. Então, reparem que antes de você perceber que o seu sistema está perturbado e você decidir aquilo que tem que ser feito para corrigir o movimento, o seu sistema ele já consegue se auto-organizar no sentido de proporcionar uma resposta inicial para tentar ajustar a perturbação que lhe é dada. Isso não acontece só numa situação tão abrupta quanto essa, experimentalmente mostrada. Na verdade, quando nós estamos andando, por exemplo, num local em que nós temos um terreno muito irregular, você vai pisando nessas diferentes superfícies e você, na verdade, vai ajustando a sua pisada conforme a demanda, conforme, na verdade, o terreno, e esses fusos vão sendo ativos e às vezes você nem percebe que esse terreno está tão irregular assim, porque esse controle passa a ser delegado para níveis inferiores, os reflexos vão atuando ali também,
e você às vezes está simplesmente direcionando sua atenção para conversar com uma pessoa, pensar onde você está indo e por aí vai, tá? Então, nosso sistema ele é muito inteligente nesse sentido, é uma característica muito bacana que nós temos. Estamos chegando ao fim, então, vamos tentar juntar as peças para responder a grande questão, como nós controlamos o movimento humano? A ideia é que o meu sistema sensorial ele alimenta o meu sistema, então eu consigo tomar minha decisão, pensar naquilo que eu quero realizar, estabelecer a ação que eu quero realizar, escolher o meu padrão de movimento. E nisso, então, eu primeiro recebo essa informação sensorial no nível pré-atencional, aí no nível atencional eu vou tomando a minha decisão para pensar naquilo que eu quero realizar, em função do que eu quero realizar, se eu quero correr, saltar, pular, eu vou selecionar o meu programa motor, que acontece daí nesse estágio de programação, ambos os níveis, percepção e programação ocorrem no nível atencional. Daí eu escolho o meu programa motor, parametrizo esse meu programa motor por meio do esquema motor ou esquema de recordação. Isso daí é enviado para o nível de coordenação, em que é transcrita essa minha intenção para uma linguagem que a musculatura possa entender. Na sequência eu mando esses comandos para que o músculo realize a ação. Concomitantemente, eu vou fechando os circuitos. O circuito maior, que passa por um nível atencional de novo, de feedback, e um circuito menor de feedback, em que eu vou tendo essas correções via reflexo. Então, aqui nós basicamente conseguimos responder explicando as diferentes etapas de como nós controlamos o movimento humano. Nós controlamos o movimento humano por meio de programas motores generalizados e esquemas motores associado ao controle e ao uso dos feedbacks sensoriais. Bom, essa foi a nossa aula de processamento de informação. Nós fizemos a primeira parte que nós estudamos até a primeira proposta e as limitações da primeira proposta do programa motor apresentado por Keeley. Na sequência vem Schmidt com uma nova concepção, programa motor generalizado. Nós entendemos como essa nova proposta consegue resolver os 5 problemas apontados no conceito anterior de programa motor. E posteriormente nós demos subsídios para essa abordagem por meio de alguns experimentos que mostram as variáveis que são armazenadas dentro do programa motor generalizado e dentro do esquema. Então nós vimos as características de um processamento hierárquico, a ideia é que nós temos um processador central que armazena, toma as decisões e delega aquilo que é feito, e alguém que é subordinado, que é o nosso sistema efetor. Tá? Então por isso que nós falamos de um controle hierárquico. Trabalhamos com uma lógica de uma memória centralizada. As informações são armazenadas ali no nosso córtex motor. Ali, teoricamente, estão alocados os programas motores generalizados. Trabalhamos com os conceitos principais de programas motores e programa motor generalizado e os esquemas motores ou esquemas de recordação. O programa motor generalizado ele é responsável pela macroestrutura, a ideia ou a classe de movimento, e a microestrutura ela ocorre em função dos nossos esquemas motores ou esquemas motores de recordação. Dentro dessa macroestrutura, ou programa motor generalizado, nós temos aquilo que é chamado de aspectos ou características invariantes, que são as variáveis relativas de sequenciamento, e dentro do nosso esquema motor, que caracteriza a nossa microestrutura, nós temos os parâmetros de controle, ou também chamado aspectos absolutos, aspectos variantes. Já o nosso sistema eu mostrei para vocês também que esse sistema ele trabalha de uma maneira mais linear em termos de processamento. Aquele fluxograma do slide anterior ele exemplifica bem isso. A informação ela vai cruzando, passando de maneira linear nas diferentes fases e estágios em termos de processamento. Bom, essa foi a nossa aula de processamento de informação, na verdade as nossas 2 aulas. Eu espero que você, ao final dessas 2 aulas, tenha conseguido entender e responder aquela nossa pergunta inicial de como nós controlamos o movimento humano. Eu espero que, de alguma forma, esse material possa ter contribuído para a sua formação em comportamento motor. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.